E 1 João é um livro que é uma montanha-russa de emoções, assim, né. Porque se a gente pudesse descrever qual que é o objetivo de João ao, eh, deixar essa carta como um legado para a igreja, ele é diferente da carta de Pedro, né. A carta de Tiago é uma carta de advertências muito diretas e muito duras. As cartas de Pedro são cartas de consolo a irmãos que estão enfrentando perseguição, então há muito encorajamento à perseverança e a perceber que por meio dos muitos sofrimentos que nós estamos passando, nós experimentamos a presença de Deus e essa presença nos transforma. Então, em Pedro há aquela ideia, né, da fé preciosa, mas as cartas de João, elas não parecem estar endereçadas a irmãos que estão experimentando sofrimentos tão severos. Ela parece uma carta, quando a gente lê a carta toda, você percebe que ela parece endereçada a irmãos que enfrentavam, que passavam por um momento de mais tranquilidade. E aí João está escrevendo para eles, falando assim: olha, fiquem atentos, amadureçam. Então, se há uma palavra que a gente pode ver na carta ela não aparece, né? Mas essa palavra é talvez o norte da carta de João. Sejam maduros. Aprendam a olhar o mundo com olhos espirituais e ver a realidade. Na carta de João, a gente encontra aquela progressão espiritual que foi falada nas semanas anteriores. Ele fala assim: filhinhos, vocês têm os seus pecados perdoados. Depois ele fala: jovens, a palavra de Deus tem permanecido em vocês. E ele fala: pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então mostra uma progressão. O objetivo de João, quando ele escreve essa carta, a visão que eu tenho tido dela é que Deus quer nos levar a experimentar maturidade. Para os filhinhos é reservado o perdão. E é um perdão baseado na justiça de Deus, na graça de Deus, no amor de Deus por nós, que não pode ser mudado. O Pai nos ama e nos recebe como seus filhinhos. Mas Ele não deseja que nós permaneçamos como filhinhos para sempre. Ele deseja que a gente experimente a permanência da palavra em nós. E uma vez que a palavra permanece no nosso coração, aquela mesma palavra que nos salvou no princípio, quando ela é guardada no nosso coração, ela permanece em nós, nós vamos experimentando vitória sobre o maligno. É isso que, né, a gente tem aqui no capítulo 2, o versículo 14 e o versículo 13, ele fala: vocês estão experimentando vitória sobre o maligno, porque a palavra permanece em vocês. E essa experiência de vencer o maligno com a palavra permanecendo em nós, produz o último estágio, que é o dos pais, porque eles conhecem aquele que é desde o princípio. Por quê? A palavra permaneceu neles, eles venceram muitas lutas e se tornaram conscientes de quem Deus é, do que Deus pode, passaram a confiar plenamente em Deus. Esse é o caminho da maturidade proposto por João. Mas há uma coisa curiosa nesse livro. E desde janeiro, a Igreja no Guará escolheu um caminho de pregação expositiva, né? O que se trata a pregação expositiva? É quando nós deixamos o texto bíblico guiar os assuntos que nós vamos abordar. Você tem diversos tipos de pregações que podem ser dados, mas duas principais se praticam nos púlpitos das igrejas. Nós não estamos desprezando um e dizendo que é melhor que o outro, mas a gente escolheu o caminho da pregação expositiva, que é o que parte da palavra, e então apresentemos os temas à igreja. A pregação temática é o oposto.
Nós escolhemos um tema e então pegamos os versículos que apoiam aquele tema, aquela ideia, né? A pregação temática, ela tem um valor quando a igreja quer abordar alguma coisa específica. Vamos imaginar que a gente tem uma situação no mundo que a gente precisa explicar, ou que a gente tenha uma ocorrência que a gente queira tratar, ou mesmo quando a gente faz um encontro, uma conferência ou qualquer coisa assim, normalmente as conferências são temáticas e as mensagens são temáticas. Nós estamos abordando um assunto à luz das Escrituras. Nós vamos pegar a Bíblia, colocar ela como nosso óculos e a gente vai estudar aquele assunto. Já teve a oportunidade da gente, por exemplo, falar sobre cuidado com o meio ambiente à luz das Escrituras. Ué, a Bíblia fala de cuidado com o meio ambiente? Fala. A gente deu uma conferência sobre isso. Ou então, como o jovem pode ser cristão na universidade? Usando a Bíblia como a nossa fonte de inspiração, a gente pesquisa esse tema. Mas na pregação expositiva é diferente. A pregação expositiva, ela nos disciplina a ouvir o que a palavra quer dizer, mais do que o que nós estamos ansiosos por entender. Percebe? É um pouco diferente. Se a gente escolhe os temas, a gente vai naquilo que a gente tem mais curiosidade. E a gente vai tratando os temas que, de certa forma, nos atraem. E que atraem as pessoas, e que atraem a nossa curiosidade. Mas quando a gente escolhe o caminho da exposição bíblica, às vezes a palavra vai nos levar em lugares que a gente não quer. Ou em lugares que a gente fala, mas eu já passei aqui. Por que eu estou passando aqui de novo? Né? A gente já não viu essa placa aqui, a gente já viu. E a gente está vendo ela de novo. E a carta de João, ela é muito isso. Ela é uma carta em que a gente parece passar pelos mesmos assuntos mais de uma vez. Queria pedir para a nossa produção. Produção, a gente tem um material aí? Ou vocês preferem que eu... Tem? Ah, tá lá, ó. Bom, vocês podem mandar também para os irmãos no grupo? Vocês conseguem, né? Alguns irmãos podem ter um pouco de dificuldade de ver. Irmãos, ó, isso aqui é um panorama da carta de 1 João que a gente produziu. Há vários, tá bom? Vocês vão encontrar outros panoramas diferentes desse, mas esse aqui ele é interessante. 1 João, ele começa nos mostrando qual é o objetivo da carta. A vida se manifestou e aqueles que creem nela, né, são filhos de Deus. E aí a gente pode ter comunhão em cima disso aqui. A vida se manifestou. E a gente já viu essa pregação, não viu? A gente já viu esse assunto. Aí ela avança para uma palavra de advertência. Ela fala assim, Deus é luz. Não há nele treva nenhuma. Se a gente diz que anda na luz e pratica pecado, e se a gente diz que não tem pecado nenhum, a gente está fazendo Deus mentiroso. Então ela tem uma palavra de advertência, não é? É uma palavra que nos corta. E vem tratar com a nossa incoerência, porque às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. É a luz de Deus nos expõe e a gente, né, fica esperto. Logo depois ele nos consola. Tá vendo? Tem uma linha de advertência, e aí João pega a gente pela mão e leva para um consolo. Ele fala assim, olha, os filhos de Deus não querem viver no pecado, não querem pecar, mas se eles pecam, existe alguém que intercede em favor deles. A partir do capítulo 2, ele fala, vocês têm um advogado diante de Deus. E aí ele nos consola. E aí ele volta para a linha central, pode passar para o próximo, e ele volta a falar do caminho da maturidade, que é justamente essa progressão. Filhos, né, filhinhos, jovens e pais. E aí ele volta para a advertência. Ele nos fala, e todas essas mensagens até aqui a gente já ministrou, ele nos fala de o que é o anticristo. E os muitos anticristos são aqueles que negam o Filho, negam a autoridade do Filho, querem roubar o lugar de Cristo no nosso coração, querem assumir o trono do nosso coração, querem assumir o governo das nossas expectativas, querem nos afastar do verdadeiro Cristo, querem nos fazer ser salvos pelas obras e não pela fé. Esses são os anticristos. E aí, essa advertência ele fala, fique esperto com os anticristos. Mas depois ele fala, a gente vai conhecer quem são os filhos de Deus, porque eles nasceram de Deus. Deus nos fez seus filhos, que é 1 João 3.
Essa é uma passagem das mais bonitas da Escritura. Vede que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E mais, ele mostra que aqueles que são filhos de Deus, que estão ligados a Cristo, eles têm a unção. Unção não é o sentimento do seu coração, um soprinho que te dá aqui dentro. Não. Unção é a permanência em Cristo. Quando a palavra de Cristo permanece em nós, ela nos governa de dentro para fora, porque ela molda a nossa mente a pensar como Cristo pensa. E assim nós somos ensinados pela palavra, somos ensinados por estar ligados a Cristo a respeito de todas as coisas. E isso nos governa de dentro para fora. E a hora que a gente vai fazer algo que não agrada ao Senhor, a gente tem um sentimento sim, porque a palavra nos instruiu, ela permanece em nós, e a gente fala, isso aqui não é digno de um filho de Deus, eu vou me afastar. Essa é a unção. A autoridade que Cristo tem está sobre nós também, porque nós estamos ligados ao Pai por meio de Cristo. E isso o Thales abordou na semana passada, né? Aí depois ele avança um pouco mais para uma outra advertência. Ele fala, e isso a gente vai abordar essa noite, ele fala de como é a prática daqueles que são filhos do diabo, em contraste àqueles que são filhos de Deus. Aí você fala assim, João, calma aí, João. Calma, porque você me falou que dá luz, aí doeu na minha cabeça, mas depois você me consolou. Aí depois você me falou do anticristo, aí depois você me consolou. Agora você me fala dos filhos do diabo. O que você vai aprontar para mim depois? Ora, pode passar, produção? Ele vai nos mostrar que é o amor aos irmãos que nos diferencia daqueles que só falam e não fazem. Porque os filhos de Deus, eles dizem que amam e demonstram que amam. Diferente dos filhos do diabo, que falam que amam, mas não se movem para praticar o amor. E ele vai mostrando esses contrastes. E essa é a carta de João. E na semana que vem, a gente vai ver os falsos profetas. Ô João, dá um descanso para a gente, não é? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. No final, ele termina nos mostrando o mesmo que Pedro. A fé é preciosa e ela tem um galardão. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Sabe o que me lembra isso aqui? Essa montanha russa? Sabe o que lembra? Lembra a nossa vida. A nossa vida é uma montanha russa de emoções. Não é? Quando começa o dia, a energia está toda. Aí acontece alguma coisa, você fica azedo. Aí depois você fica feliz de novo, porque é hora do almoço, a comida sempre faz bem. Mas aí dá o soninho, aí você dá uma murchada. Aí à tarde tem que trabalhar mais, aí à noite você está cansado. Aí a vida não é assim, não é? A vida não é reta, sempre do mesmo jeito. A vida oscila. Irmãos, essa é a palavra de Deus, preciosa, nos encontrando em todos os estados da nossa vida. Na hora que você está muito eufórico, ela te adverte. Na hora que você está meio para baixo, ela te consola. E é por isso que é seguro para nós seguir a palavra, capítulo a capítulo, versículo a versículo, nos detendo naquilo que o Senhor quer ensinar para nós. Ô João, você vai repetir? Vou repetir, porque eu tenho 90 e tantos anos, eu sou um velho, e velho repete. Mas também porque você é filhinho e precisa ouvir de novo as mesmas coisas. Ou porque você é jovem e precisa permanecer nessa palavra. Ou porque você é pai e já sabe confiar nela. Todos nós precisamos da palavra ministrada ao nosso coração, começo, meio e fim. E nós não vamos nos cansar de ler essa mesma Bíblia. E de entender esses mesmos versículos. E de aprender coisas novas com a velha letra de Deus. Porque não é velho aquilo que é eterno. Vai passar tudo e a palavra não vai passar. Ela vai se cumprir, nos conduzindo nesse caminho. Todo esse gráfico foi só para poder fazer essa, entendeu? Aplicação. Porque a ideia da palavra é que ela nos leva lá e de volta outra vez.
Certo? Quem pegou a referência, Deus abençoe, né? De volta ao condado. A palavra vai nos conduzir por todos os caminhos que nós precisamos. E a gente precisa que ela nos traga de volta e de volta. É isso que o Senhor faz aqui em 1 João capítulo 3. Dentro de todo esse panorama, entendendo que o caminho para onde a gente está indo é o caminho da maturidade, e que a maturidade vai passar no vale, vai passar na montanha, vai passar na pedra, vai passar na grama, é um caminho. Tem lugar que tem asfalto, tem lugar que tem buraco, e você vai seguir em frente. Na próxima semana, a gente vai trazer uma palavra um pouco mais panorâmica a respeito de um assunto que é mais específico e tem a ver com a atualidade, com algo que o mundo está enfrentando e que a gente precisa estar atento, com os olhos abertos e o espírito pronto para confrontar não só o anticristo como pessoa, mas o espírito da iniquidade que concede autoridade a ele. Então a gente vai abordar de maneira mais aprofundada a questão dos anticristos e dos falsos profetas e da sedução do engano. Essa é a mensagem da próxima semana. Mas nessa semana, o objetivo é mostrar que os filhos de Deus, eles já estão equipados pela verdade para enfrentar todas as coisas. Amém? A passagem que a gente vai terminar abordando hoje está em 1 João capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 24. E ela começa falando justamente isso. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Não se deixem enganar por ninguém. O que ele estava falando antes é que há muitas pessoas que falam muito, mas não praticam. Há outros que querem viver na transgressão, querem viver no pecado e querem nos seduzir a viver dessa forma. Normalizar aquilo que ofende a Deus como um estilo de vida. Não é? Foi abordado na semana passada. Nós, filhos de Deus, podemos até tropeçar. E muitas vezes, irmãos, nós vamos. Na nossa vida, nós vamos errar. Nós vamos pecar. Nós vamos, às vezes, até voltar a ter a mesma mente de antes. E como que a gente faz nessa hora? O nosso coração não pode aprender a amar o pecado como jeito de viver. É o que João nos ensina aqui. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso é um versículo precioso. Antes, nós éramos obrigados a viver em pecado. Escravos do diabo. Nós éramos obrigados. Nós não tínhamos escolha. Porque ele tinha uma obra com autoridade sobre nós. Mas uma vez que Cristo veio e se manifestou, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então a prisão que a gente era obrigado antes a viver no erro, a amar o erro e achar que o erro é o jeito certo de viver, Cristo se manifestou para destruir a eficácia dessa autoridade. A nossa mente está liberta agora. E a gente pode olhar para as coisas e ver elas como são. Certo? Como elas são? Deus chama isso de pecado. Eu vou fazer? Não. Mas e se eu cair? Eu creio no sangue de Cristo que me perdoa. Eu não quero amar o pecado. Eu não quero que o pecado seja o meu jeito de viver. Tropeçar, só tropeça quem está caminhando. Certo? Experimenta. Ficar parado, você não cai. Mas se você andar, você cai. Às vezes a gente está andando e cai. E o que você faz? Não quero amar o pecado. Confesso, me arrependo e deixo. E retoma a caminhada. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? É normalizar aquelas coisas que Deus rejeita
como se elas fossem corretas. É você tampar os seus olhos e falar assim, não, Deus está errado, o certo sou eu. Não é? Ou o certo é a sociedade. Deus é muito antigo, antiquado, que papo é esse de Bíblia? O mundo mudou, alô, tem que atualizar a Bíblia. Tome esse caminho e vá, confiante e feliz para o inferno. O Senhor não mudou as suas leis e elas nos dão vida. Rejeitar o pecado tem recompensa não só no futuro, mas hoje também. A paz no nosso coração, a restauração da nossa vida. Você está livre. Antes você era escravo, era obrigado, era forçado, era cheio de vícios. Mas uma vez que o Senhor entrou na sua vida, Ele destruiu as obras do diabo. Você consegue perceber o que é isso? Você está livre. E um homem livre pode escolher se prender novamente. Mas um homem escravo não tem como escolher. Um homem livre pode retornar ao pecado se ele quiser, e ele sofrerá por isso. Mas homens livres também podem escolher a Deus. A escravidão do pecado foi tirada de sobre nós. E quanto mais nós perseveramos na palavra, permanecemos na palavra, mais vitórias nós vamos tendo contra o maligno. Cristo destruiu a eficácia da obra do diabo e a gente vai tendo vitórias sobre ele. Baseado nessa vitória principal de Cristo, a gente vai, entendeu? Cristo venceu a guerra, a gente vai vencendo os focos de resistência. Principalmente no nosso coração e na nossa mente. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Isso é sério, né? Aquele que não pratica a justiça. E o que é a justiça de Deus? Será que a gente é capaz de atender a justiça de Deus? Será que a gente é capaz de ser justos pelas nossas próprias forças diante de Deus? Não. A gente compara aqui, compara com o versículo 23. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Qual é a justiça que Deus espera de nós? Que nós depositemos em Cristo a nossa confiança e que nós façamos a nossa justiça. O que é justiça para Deus? Ofereça Cristo a Deus. Deus, eu sou incapaz sozinho, mas pela justiça de Cristo, eu sei que eu sou justo diante de ti. O que é justiça para Deus? Os atos de Jesus. O que nós fazemos pela força do nosso braço, permanece em justiça. Aquilo que nós fazemos, confiando em Cristo, debaixo dessa unção que nos ensina todas as coisas, porque estamos ligados a Cristo. Vocês são os ramos, sem mim vocês não podem fazer nada. Não é isso? É isso. É isso. O que é justiça? É estar ligado a Cristo. Quando Cristo me liga ao Pai, eu posso praticar a justiça de Deus. A mensagem que vocês ouviram... continua. Eu pulei. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E aqui entra algo muito sério. Para Deus, aquele que não ama o seu irmão é equivalente àquele que não crê na justiça de Cristo. É dura coisa. Nós precisamos aprender, entender o peso que tem para Deus, o peso para Deus do amor aos irmãos. Irmãos, nós somos salvos pela obra de Jesus. Deixar de crer na obra de Jesus é deixar de praticar justiça diante de Deus. Isso nós estamos claros. Mas João coloca na mesma balança, o mesmo peso. Ele fala, o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e de seus irmãos, seu irmão eram justos. É interessante falar de Caim e Abel aqui. Nós conhecemos a história, né? O que Caim ofereceu para Deus?
o fruto do seu trabalho, o esforço, ele ofereceu o labor da terra, ele pegou o melhor que a terra produzia, baseado no trabalho dele. E o que Abel ofereceu? Ofereceu um animal. Ele ofereceu a força de outro. Ele ofereceu a vida de outro. Ele não ofereceu o seu próprio esforço. Ele ofereceu a vida de um inocente. Isso parece injusto aos nossos olhos. Porque a gente acha que o culpado tem que pagar. E o inocente tem que viver. Mas o princípio de Deus é diferente. Lá no Éden, depois que o homem pecou, ele imolou um inocente e fez com o sangue do inocente uma pele para o culpado, uma roupa para o culpado, para que ele não ficasse nu. Ou seja, Deus estabeleceu que a justiça dele exige que um inocente morra por um culpado, porque aquilo era um prenúncio do que Cristo faria. Ele é o inocente imolado por nós, os culpados. Portanto, não ofereça a Deus o fruto do seu trabalho, porque isso é injustiça. Não ofereça a Deus as obras da carne. Não ofereça para Deus a sua mente antiga, o seu esforço de se reformar, mas ofereça para Deus Cristo. Por meio de Cristo nós oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis. Lembra de Caim? Caim trabalhou muito e arrancou da terra aquilo que ele achou que Deus queria. Da mesma forma que Adão pegou folhas e fez com elas uma roupa achando que ia funcionar. Não funcionou e também não funcionou. Mas Abel agradou a Deus por oferecer a vida de outro. Porque ele creu. Porque ele creu. Ele fala a mesma coisa. Não se admire se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que está baseado na sua própria justiça, ele é rápido para odiar o seu irmão. E aquele que odeia o seu irmão, ele vai matar o seu irmão. Cristo fala que aquele que odeia já está matando, em Mateus 5. No Sermão da Montanha. Por que ele fala isso? Nós somos muito retidos pelos freios morais de uma sociedade que nos mantém na linha. Mas quando era só Caim e Abel e não tinha ninguém para julgar as ações de Caim, o ódio dele se manifestou em quê? Matar o irmão. Você já parou para pensar que se você odeia alguém, você facilmente quer que essa pessoa morra? Ou quer que ela desapareça, ou quer que ela não exista, ou acha que o mundo é um lugar melhor sem aquela pessoa, ou sem aquelas pessoas. Odeio esse tipo de pessoa. Preferia que o mundo não tivesse essas pessoas. Odeio aquele irmão, odeio aquele meu parente. Odiar já é matar no seu coração, porque não existe, aquela pessoa não é alvo do seu amor. Então ela já morreu no seu coração. Isso ofende a Deus. Porque Deus amou você quando você era injusto. E Ele espera que você ame o seu irmão, mesmo que ele seja injusto com você. Porque da mesma forma que você, quando estava nas trevas, recebeu a luz do Evangelho, o seu irmão também pode receber a luz do Evangelho. E se você amá-lo, perdoá-lo, acolhê-lo, não ofendê-lo, não atacá-lo, existe uma porta aberta para a conversa. Na conversa pode haver Cristo. Mas quando você se nega a amar, você se negará também a evangelizar, você se negará também a servir, você se negará a cuidar. E você se negará a amar. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Essa é uma afirmação muito dura, porque todos nós aqui temos pelo menos uma pessoa que a gente gostaria que não existisse. O Senhor precisa arrancar isso do nosso coração. E isso inclui todos os pecadores que você detesta.
Isso inclui todas as pessoas que não pensam do mesmo espectro político que você, que às vezes você detesta. Isso inclui todos os seus familiares que estão te devendo e que você não quer ver na ceia de Natal. Isso inclui tantas pessoas que nós desprezamos. Irmãos, como nós precisamos dessa luz do Senhor, pegando a mão dos filhinhos e levando eles a permanecer na palavra, para ver se amadurece. Se o Senhor está repetindo essa palavra para nós, é porque nós precisamos ouvi-la e precisamos crer nela. Nós temos 1 minuto. Nesse 1 minuto, você pode orar ao Senhor e sondar o seu coração se há alguém que você odeia, se há alguém que você despreza, alguém para quem você não pregaria o evangelho, alguém que você deseja que deixe o mundo. Você acha que o mundo seria um lugar melhor sem essa pessoa? Sonde o seu coração, pergunte ao Senhor quem você precisa perdoar, quem você precisa acolher. E aqui nós temos um paralelo interessante. 1 João capítulo 3, versículo 16. Né? O João 3,16 do Evangelho é um versículo que todos nós conhecemos. Né? Produção, põe um João 3,16 para a gente aí na tela, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí tem 1 João 3,16 que diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A liberalidade com que o Pai deu o Filho deve ser a mesma liberalidade com a que nós ofertamos a nossa vida pelos nossos irmãos. É como se um versículo tivesse ligado ao outro, né? O Rafael Tabo, que fala isso, sempre me lembra disso, isso ministrou meu coração. Eles, como se eles fossem versículos irmãos, que o Senhor, pelo arranjo, né, do Espírito Santo, colocou referência semelhante para a gente nunca esquecer. Que do mesmo jeito que o Pai deu o Filho, nós somos levados pelo Evangelho a desejar e a entender que a nossa função é dar a nossa vida pelos irmãos. E ele fala, o que é isso de dar a vida pelos irmãos? É o versículo 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Nisso nós temos sido desafiados aqui na igreja, a procurar conhecer as necessidades dos irmãos e no que for possível para nós, a atender. Mas se você sabe de alguma necessidade e você pode socorrer, faça isso. Não despreze as pessoas que passam necessidade. Se são seus irmãos especialmente, supra as pessoas, socorra as pessoas, ajude as pessoas. Mas nem todas as pessoas têm necessidades financeiras. Embora aqui isso esteja incluído também, e é explícito. Tira o escorpião do bolso e socorre o seu irmão. Mas às vezes o que o irmão precisa é de tempo. Precisa que você saia com ele para conversar. O irmão está aflito, precisa de amor. Faça uma coisa por você mesmo. Mostre para Deus que você quer dar a sua vida pelos irmãos e vá comer um lanche com o seu irmão. Não é? Comida sempre é bom. Ninguém está errado por oferecer comida a outro. Certo? Me chame para comer, eu gosto. O que mais? Às vezes a necessidade da pessoa é de oração. A pessoa está aflita. Se você orar por alguém na frente da pessoa e ela vê que você está orando, aquilo muda o coração da pessoa, de verdade. Você olhou para um irmão e você falou assim, cara, eu conheço essa cara, porque eu também faço. É a cara de quem precisa de oração. E aí você vai e ora pela pessoa. Pega na mão do irmão se você tiver intimidade com ele, eu vou orar por você aqui, ó. Vamos junto, encoraja.
Vem de zap. Às vezes o irmão está à toa na casa dele precisando de um zap. Manda um zap para ele, manda uma mensagem. Fala, irmão, estava lembrando de você e estou orando por você. Rapaz, quão bom é você ser lembrado por alguém. Lembrado. Às vezes o irmão está só, precisa de ser lembrado. E sabe, irmãos, quando a gente ama de palavra, não só da boca para fora, mas de fato e verdade, a gente cumpriu duas coisas que são muito importantes para Deus. A primeira é, nós cremos em Cristo e isso nos torna justos diante de Deus. Portanto, a gente está praticando a justiça. Segundo, nós estamos procurando amar os irmãos, não é? Então não está assim 100%, mas 80%, 70%? Está acima da média? Bom, melhor, né? Tem que fazer mais que os fariseus, mas vamos tentar. Quando você caminha nessas duas coisas, caminha na prática da justiça, caminha no amor aos irmãos, você tem tranquilidade diante do juízo. É o que fala aqui, 19. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Não fui eu, e não é você, que disse para si mesmo que praticar a justiça é crer em Cristo e amar os irmãos é importante para Deus. Foi Deus quem disse. Portanto, se você faz essas duas coisas, não importa o que você sente. Os seus sentimentos não são mais importantes do que a palavra de Deus. Tem dias que os seus sentimentos vão lutar contra você. Tem dia que você não vai se sentir filho de Deus. Nesse dia, pega a palavra e fala, eu estou crendo em Cristo e eu estou procurando amar os irmãos. Portanto, o meu sentimento é menor do que a minha fé. E quando você prega o evangelho para você mesmo, que é preciso às vezes, né? Não precisa? Tem muitas vezes que você precisa. Eu preciso pregar para mim. Davi, escuta a palavra. Quando isso acontece, o nosso coração vai ganhando confiança diante de Deus. E essa confiança nos faz estar diante de Deus sem nenhuma acusação. Não é o seu sentimento. Eu não me sinto acusado. Por quê? Nessa semana inteira eu não fiz esse pecado ou aquele pecado. Eu deixei de fazer tal coisa, de ir em tal lugar. Não é isso que nos dá a confiança. Parar de pecar, parar de ceder aquelas três coisas que a gente viu também, né? O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. Não cair nessas armadilhas do diabo, essas armadilhas do anticristo, elas são consequência da justiça e do amor. Você para de pecar porque a palavra permanece em você. É isso que João está falando, filhinho. Faz a palavra habitar no seu coração. Filhinho, deixa ela permanecer em você. Filhinho, creia em Cristo. Filhinho, ame os irmãos. E aí você vai ter confiança. Olha, eu vou falar que não existe nada mais incrível do que você ter confiança diante de Deus. Já parou para pensar quem Deus é? E que nós, quando estamos aqui adorando ao Senhor, Ele está olhando para nós? E que a gente canta de maneira ousada, e que a gente prega de maneira ousada, e que a gente ora no nosso quarto de maneira ousada, e a gente não tem medo de Deus. Já parou para pensar que você não tem medo de Deus? Ou você tem? Seu coração te acusa? Por que ele te acusa? O seu coração só pode te acusar se você for sua própria justiça. Se a sua justiça é Cristo, o seu coração não pode te acusar. Não tem do que ele te acusar. Porque o Pai estabeleceu o Filho como pagamento. O que Deus exigiu? Meu filho. É o meu filho que você tem como justiça? Então eu não tenho como te punir. Eu não posso punir você, porque eu puni Cristo no seu lugar. Meu Deus, como isso é glorioso!
ousadia diante de Deus, eu posso me achegar confiadamente. Fecha a cara e fala, sim, eu posso entrar. Mas também é uma outra coisa. Amar aos irmãos. Amar aos irmãos. Se eu estou buscando amar os irmãos, eu tenho confiança diante de Deus. Cristo é a nossa justiça, é o nosso único caminho. Mas o que Cristo nos exige, o mandamento que Ele nos deu, e que mostra que o nosso coração está confiando em Deus como a nossa justiça, nós amamos os irmãos. Não tem como separar essas coisas. A consequência de andar na justiça de Cristo é que nós vamos amar os irmãos. E assim, a gente termina essa porção com um cliffhanger. É o gancho de roteiro, certo? Teoria da narrativa aqui. A teoria da narrativa diz que se você quer que as pessoas prestem atenção no próximo capítulo, você deve terminar com um gancho. E foi isso que João, nosso querido e velho João, que faz, né, as montanhas russas da pregação, ele termina o capítulo 3 falando assim, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Diga, pelo Espírito que nos deu. Amém? Pelo Espírito que nos deu. Quer saber mais sobre isso? Sábado que vem, 19h30, aqui nesse mesmo lugar, nós vamos falar sobre o Espírito que Ele nos deu, que milita contra o espírito da iniquidade e que cala os falsos profetas para nos fazer andar em justiça e amor. Glória a Deus. Amém? Nós temos essa prática, né, de ao terminar a pregação, terminar a mensagem, a gente forma grupos e troca experiências, aquilo que Deus ministrou ao nosso coração, a gente conversa sobre isso, é uma oportunidade de fazer perguntas, de esticar, né, não só o que ouviu, mas também ali colocar a sua experiência, contar coisas que você viveu praticando essa palavra. Então, nós vamos ter esse tempo para os irmãos desfrutarem disso. Amém?